Galera do YouTube, vamos para mais um vídeo. Se gostarem, deixe o seu like e se inscreva no canal. Ex-ministra humilha o STF com uma dura lição de moral. Pessoal, preciso que vocês leiam comigo um artigo que saiu hoje na Folha de São Paulo, porque ele resume em poucas palavras o que a direita tem dito há anos, escancara e bate forte. E quem escreveu esse artigo foi a Eliana Calmon, advogada, ex-ministra aposentada do Superior Tribunal de Justiça e uma das maiores caçadoras e juiz corrupto que esse país já viu. É uma mulher que viveu o judiciário por dentro e que decidiu colocar no papel o que muitos juízes pensam, mas não têm a coragem de dizer. O título do artigo já é uma porrada. Magistrados do Supremo parecem esquecer que o tribunal não é confraria. A Eliana ela começa contando que nos anos 80, quando a Assembleia Constituinte, que era o conjunto de parlamentares eleitos para criar a nova Constituição Democrática do Brasil, quando essa Assembleia eleita discutia a estrutura do STF, o mestre JJ Calmon de Passos avisou que o modelo proposto do STF criaria um super tribunal, insuscetível ao sistema de freios e contrapesos. E ela faz uma confissão aqui, uma meia-culpa aqui que pesa. Ela diz, na época eu considerei um exagero. Passados 38 anos da Constituição de 88, eu reconheço que eu não soube enxergar o que ele enxergou. E o que aconteceu? Lê aqui comigo. O STF abraçou o que ela chama aqui de ativismo judicial, que prosperou em proporções geométricas, amesquinhando o poder legislativo e atraindo o executivo para uma aliança que realimentou o ciclo. Traduzindo para quem não é do direito, o STF passou a inventar regras que queria, calou o Congresso e se aliou ao governo. E ninguém freou. Aí vem o trecho que dói mais. Sobre as nomeações dos ministros, olha o que a Eliana escreve. Não mais se escolhem juristas, mas parceiros ideológicos. Ela está falando aqui do Cristiano Zanin, ela está falando do Flávio Dino, ela está falando do Toffoli, ela está falando das escolhas do Lula, da agora o Messias. Não se escolhem mais juristas, mas parceiros ideológicos. O Senado homologa em votações ajustadas a manobras políticas de trogas de cargos por emendas. Escolhidos por benesse presidencial, os ministros permanecem no cargo até os 75 anos sem prestar satisfação a ninguém. Que porrada! Sem prestar satisfação a ninguém. E ela lista os desmandos que provam isso. Auditores da Receita afastados por decisão monocrática porque cruzaram dados de renda dos ministros, o COAF afastado preventivamente pelo mesmo motivo, regras de suspeição descartadas em processos com parentes e julgadores, e ela arremata dizendo isto aqui, Qualquer comentário desperta intimidações por parte de quem já perdeu a noção de dosimetria. Qualquer crítica gera censura. Qualquer comentário, qualquer atuação gera uma pena. Um batom, 14 anos de prisão. E ela cita a CPI do crime organizado, que indiciou 3 ministros do Supremo e o PGR Gonet. E aponta aqui a reação. A soberba de alguns integrantes do Supremo não os deixou conter a indignação. Sentiram-se agredidos pela ousadia do desafio, chegando a afirmar que agredir um ministro equivale a agredir a democracia. E a resposta dela é cirúrgica. Um ministro não representa a instituição, muito menos a Galera, a soberba nação. começa a corroer o E o Supremo, fechamento é hein? devastador. A Eliana cita Gabriel Garcia Marques. Numa crônica de uma morte anunciada, todos na aldeia sabiam que o personagem Santiago Nazar ele seria morto. Mas ninguém fez nada. E ela compara o Brasil, falando da degradação moral do Supremo, que foi matando o tribunal por dentro ao longo de anos. E aí ela diz o seguinte: esta crise não chegou de surpresa, ela foi anunciada capítulo a capítulo ao longo de 38 anos. O que ocorreu no dia 15 de abril não é um ponto de chegada, é talvez o momento em que o país decidiu, enfim, parar de fingir que não havia lido a história até o fim. E qual é a saída que ela aponta? A mesma que já se tentou e que os próprios ministros barraram: transformar a STF num tribunal constitucional puro, como funciona em países europeus, em que só decide matéria constitucional, não julga crimes, não fica julgando tudo em grau recursal, a não ser matérias constitucionais de modo muito seletivo. É tirar essa competência inflada que transforma o Supremo num super tribunal sem qualquer controle. Os ministros abortaram esse projeto porque eles sabiam que eles iam perder poder e
Isso é o que eles mais abominam, faz eles terem medo, porque eles sabem o que eles fizeram no verão passado e eles precisam de poder para se autoblindar. A Eliana mostra que a resistência à reforma sempre veio de dentro. Quando uma ex-ministra do STJ publica na Folha de São Paulo que o Supremo virou uma confraria de intocáveis, meus amigos, o recado é claro. A máscara caiu. Não dá mais para fingir. Você concorda com a ex-ministra? Conta aí para mim nos comentários. Me fala o que você achou desse artigo aí. Porradeiro, bombástico, cirúrgico. Se inscreve no canal, clica no sininho, curte o vídeo e venha virar membro.